O mundo espiritual, ele existe, né? O diabo existe, demônios existem, anjos existem, né? Estão ao nosso redor, nos ambientes celestiais, lutando, guerreando o tempo todo, né? A Bíblia fala que o inimigo, ele lança seus dardos inflamados, né? E a Bíblia também fala que o inimigo, ele anda como um leão que ruge ao nosso redor, né? Temos que aprender que o mal existe e como ele existe, nós devemos aprender como fugir do mal, como evitar o mal para que não nos sobrevenha aflição. Esse é o vídeo 26 da nossa devocional Oração de Jabes. O tema de hoje é Forças de Oposição. Nós estamos aí no dia 26 da Oração de Jabes, né, da nossa devocional. Estamos na semana que me livres do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Tem uma playlist aqui da Oração de Jabes, você pode começar lá no dia 0, esse é o dia 26, tá? Tem o dia 1, 2, 3, para você fazer cada dia uma oração. Você que está acompanhando e fazendo essa oração, coloca aí nos comentários para mim se você já está vencendo o mal, se o Espírito Santo já está habitando no seu coração, se você já conseguiu ser abençoado, já conseguiu alargar as fronteiras. Coloca o seu testemunho aqui nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilha nos grupos do WhatsApp e vai também lá para o nosso grupo, nossa comunidade no Facebook, os Guardiões da Aliança. O texto de hoje está lá em 1 Pedro 5, 8 e 9. Continuamos lendo pela Bíblia GPS, tá? Uma Bíblia de estudo, mas ela é uma nova tradução na linguagem de hoje. NTLH, tá? Se você lançar aí no Google, na internet, ou tiver uma Bíblia nova tradução linguagem de hoje, você pode estar lendo aí comigo. 1 Pedro 5, 8 diz assim: Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. 9. Fiquem firmes na fé, enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos, né? Quantos irmãos nossos em Cristo não passam por dificuldades terríveis, né? Em países onde o cristianismo é perseguido, onde essas pessoas, tanto cristãos quanto missionários, são até mortos, né? Países como China, Coreia do Norte, alguns lugares da África, da Ásia. A gente sabe que nossos irmãos sofrem muito, né? Eu conheço alguns missionários lá do Níger, conheço alguns missionários que atuam aqui com índios no Brasil, né? Conheço alguns missionários que já vieram pregar, já conversaram comigo, alguns ligados, né, à igreja que eu frequentava. Então a gente ouve histórias desse tipo, né? Esse meu amigo que estava no Níger, ele fala que ele estava num fast food lá na África, comendo, né, ali uma refeição. Ele saiu de lá, 2 horas depois um grupo, né, extremista, se eu não estou enganado, um grupo de perseguição dos cristãos lá da África entrou, por saber que haviam cristãos lá, entrou atirando, né, nas pessoas que estavam ali. Graças a Deus ele havia saído um pouco antes. Mas essa perseguição de morte existe ainda hoje, né? E a Bíblia fala que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, buscando a quem possa devorar. O inimigo, ele se opõe a Deus, né? E para os cristãos do primeiro século, falar sobre um leão que quer te devorar era uma coisa viva para eles, né? Porque quando a Bíblia foi escrita, os leões ainda habitavam ali nas regiões montanhosas, né, nas florestas, em lugares ermos, né? Então, quando as pessoas iam de um local para o outro, não era incomum que elas pudessem ser atacadas realmente por um animal selvagem, entre eles os leões, né? Davi vai falar que ursos, né, um urso, um leão foram atacar as ovelhas dele, né? Como ele era cheio do Espírito Santo, ele derrotou. Sansão também se encontrou com um leão no meio do caminho, acabou matando ele, né? A Bíblia vai falar sobre alguns dos guerreiros de Davi também, enfrentando um leão que tinha caído num buraco, alguma coisa assim, tá? Parece que desceu lá e matou aquele leão com uma lança, tá? Mas a questão é que para os cristãos daquela época era muito vivo isso, né? E na época que Pedro escreve isso também pode estar falando de Nero, né? Nero, ele pegava os cristãos e ele lançava os cristãos para serem devorados por leões, né? Faziam shows com os cristãos para que não negavam a Cristo, né, na época de Roma, para ser devorado por leões, né? Daniel foi jogado numa cova de leões, porque ele orava a Deus 3 vezes por dia, né? E o rei fez um decreto que só o rei poderia receber oração pelo período de um mês. Foi toda uma armadilha feita para matar Daniel, e Deus fechou a boca do leão, né? Então nós temos que ter a consciência, nós precisamos saber que o inimigo existe, que o perigo existe, né? E que o inimigo, ele vai nos atacar. E o que a Bíblia fala, né? Para a gente enfrentar, confrontar o diabo, né? Não dessa forma, mas a Bíblia fala para a gente resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? A Bíblia fala, fiquem firmes na fé, fiquem firmes em Deus, fiquem firmes em Cristo. Enquanto a gente está dentro da proteção de Cristo, né, da cúpula de Cristo, nós estamos bem. Nós temos que tomar cuidado para não nos afastar de Deus, não nos afastar de Cristo, né? Não deixar o mal vir contra nós. Nós podemos resistir ao mal, resistir ao diabo, diz a Bíblia, e ele fugirá de vós, né? Ele fica ao redor, mas nós podemos resisti-lo, nós podemos
confrontá-lo, né, com o poder de Deus. Eu lembro de uma época que nós tínhamos a célula, né, dos pequenos lares, a reunião dos pequenos grupos aqui na minha casa, e tinha um menino, né, minha esposa pediu para eu ir na casa dele orar junto com ele, junto com o pai dele, que esse menino, o pai, né, ele tinha separado da mãe, era o pai que cuidava dessa criança, tinha a idade do meu filho na época, uns 7, 8 anos eu acredito, e ele estava no carro, no banco de trás, e ele viu um demônio, né, uma criatura muito feia, horripilante, né, ele falava, e essa criatura tentava pegar ele abriu a porta do carro em movimento e tentou pular do carro, né, quem estava dirigindo o carro ali, não sei se era o pai dele, se era a babá que cuidava dele, né, parou o carro para ele não pular, e a gente orou com ele, conversou com ele, né, e a gente descobriu que, eu não sei se era a madrasta, a babá, alguma coisa assim, falava para ele, olha, o diabo vai te pegar, viu? Se você fizer coisa ruim, né, se você for mal criado, o diabo vai aparecer para você. E de tanto ela falar isso, um demônio, um diabo começou a aparecer para aquele menino, né? Então nós trabalhamos com o pai, conversamos para ele conversar com a madrasta, não falar isso para a criança, né? Acho até que ele já tinha se separado dessa mulher na época que a gente foi conversar com ele. Nós oramos com o menino, explicamos que toda vez que ele tivesse medo, opressão, ele podia orar que Jesus ia falar com ele. Eu fui na casa dele, orei com o pai dele, orei com eles, né? A verdade é que o inimigo existe, o diabo existe, né? Nessa época também da célula eu passei por um outro caso onde um amigo meu falou, olha, minha filha, né? Ele vinha na célula, era um amigo pessoal meu, falou, minha filha fez um desenho de uma criatura, né, que parece ser um demônio, você não quer ir lá dar uma olhada? Eu fui na casa deles, né, conversei com ela, ela me mostrou o desenho, realmente, era como se fosse um diabo desenhado com garras na mão, garras nos pés, chifre, dentes, né, e eu perguntei pra ela, eu falei, você tá vendo essa criatura? Ela falou, tô. Eu falei, essa criatura chama o seu nome? Ela falou, chama. E eu falei, onde você vê essa criatura? E ela falou, atrás do meu pai. Ou seja, né, provavelmente o inimigo estava tentando contra a vida do meu amigo, porque esse meu amigo estava começando a buscar a Deus, estava se convertendo a Deus, né, voltando aí para Deus, ele na época a esposa e as filhas, e eu orei com eles, né, falei para eles estarem sempre orando, estarem buscando pela vida dele, principalmente pela vida dele, e ensinei ela, falei, toda vez que você vê ou ouvir, você fala, em nome de Jesus, sai daqui porque você não é bem-vindo, eu sou de Jesus e Jesus vai me proteger. Aí eu falei para ela, repete, ela repetiu essa oração, falei, conta pro seu pai e pra sua mãe, toda vez que você vê, pede pro seu pai e pra sua mãe orar com você, né, conversei com o pai dela, com a mãe dela também. Então o inimigo ele existe, o diabo ele existe, né, muitas vezes você sente um arrepio, você sente um clima carregado, né, minha esposa, meu filho, eles têm um dom até de ver, às vezes, vultos, né, às vezes minha esposa fala, olha, eu vi uma coisa passando ali fora, eu vi alguém passando na cozinha, achei que era o Daniel, meu filho mais velho, e não é, né, e a gente ora, a gente lê a Bíblia, a gente ora em cada cômodo da casa, então o inimigo existe, o mal ele existe, nós precisamos orar, precisamos buscar, precisamos nos proteger, nos cercar de Deus. E o texto de hoje vai dizer o seguinte, aquele que ora tende a enfrentar uma imensa guerra contra a dúvida e os rumores estimulados pela covardia e indignidade que sentimos dentro de nós. Martinho Lutero. O segundo texto diz assim, a velha serpente vai tentá-lo e engodá-lo, mas será despachada pela oração. Se você fizer algum trabalho útil nesse meio tempo, bloqueará seus principais ataques. Thomas A. Kempis, tá? Então é aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, mantenha a sua cabeça ocupada com a leitura da Bíblia, com a oração, mantenha-se no trabalho, né? E não se esqueça, entrou de casa, saiu de casa, no trabalho, no caminho, vá sempre orando, peça a Deus para te proteger, peça a Deus para colocar os seus anjos, porque o mundo espiritual ele existe, o mundo espiritual ele ataca contra Deus, né? E os anjos também, eles trabalham a favor daqueles que hão de herdar o reino dos céus, né? De nós, os cristãos. Então que nós possamos sempre buscar de Deus e buscar de Cristo a proteção. Não esquece de curtir, compartilhe esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp. Não esquece também de ver se você está inscrito aqui no nosso canal e ver se você está inscrito lá nos Guardiões da Aliança, o nosso grupo no Facebook. Muito obrigado e eu vejo você aí nos próximos vídeos.